falando, né? Então, pessoal, boa noite. Para quem não conhece, nós somos do Pelo Estudo e Pela Fé. Hoje, como host, é o Lucas Oliveira, que está sendo nosso host do Pelo Estudo e Pela Fé, né? Como de costume, costuma ser a Sara Roma, mas hoje ela teve que se ausentar. Ela teve que se ausentar por motivos pessoais, coisas tranquilas, bem tranquilas mesmo, né? Coisas boas aí de motivos pessoais. Inclusive ela entrou aí, ó. Saria. Estamos falando de você, Sara. Não era para você entrar aqui porque a gente estava falando de você agora. Ô, Max, então a Sara não está com a gente hoje. Oi? Eu ia falar o seguinte, ó. Como a transmissão de hoje vai ser sobre sacerdócio, então, para que ninguém pense, olha lá, os dois machistas tiraram a Sara quando era do sacerdócio e tal, isso daí é machismo. Então não é nada disso. A Sara tinha um compromisso pessoal e não poderia estar, eu já tinha avisado com antecedência, né? Que fique bem claro, né? É isso mesmo, pessoal. Então, ela infelizmente não pôde estar com a gente hoje. Então, o Lucas, ele está sendo um host. E nós estamos aqui compartilhando mais uma série, né? Para quem nos conhece e para quem não nos conhece, nós temos várias séries. São lives seguidas, né? Rotineiramente, de algum período, falando sobre um tema específico. Então, nós já falamos sobre os 10 mandamentos. Nós já falamos sobre as 13 regras de fé, né? Agora nós estamos falando sobre os convênios, né? Já falamos sobre o convênio do batismo, e hoje nós vamos falar sobre o convênio do sacerdócio, como vocês podem ver aqui fixado, né, o comentário do Pelo Estudo e Pela Fé. Nós também temos um canal no YouTube, né? O canal nosso do YouTube vai todas as nossas lives para lá. E aqui no Instagram, no nosso perfil do Instagram, nós também temos dicas de português, dicas de inglês, dicas de livros. E também temos algumas lives sobre livros, né? Que é o nosso tema, nosso programa, que é o Resenhando. Então, já falamos aqui do livro do autor russo, que é falando sobre a história, a morte de Ivan Ilitch, né? De Tolstói. Nós falamos também de um outro livro de um autor brasileiro, chamado A Consciência da Imortalidade. Então tem muito conteúdo bacana aqui, se você se interessar pelo nosso perfil e gostar de conteúdo que inspira, que gera valor, que aprimora, né, a nossa alma, o nosso caráter, as virtudes e nos aproxima do conhecimento das coisas de Deus, você vai encontrar muito conteúdo aqui na nossa página. Se você, então, não nos conhece, por favor, nos siga, né, no nosso perfil. Nós temos nossos stories ali que vocês podem estar vendo o que acontece na semana e, enfim, nossos muitos conteúdos que vocês podem ver em nossa página. Lucas, sem mais delongas, eu acho que nós podemos iniciar com o tema de hoje, que é sacerdócio. Então, em específico, nós estamos falando sobre os convênios. E aí eu não sei se todo mundo sabe, mas além de ser uma ordenação, né, o sacerdócio ele é um convênio. Então a gente vai explicar e falar um pouco mais detalhadamente sobre isso na live de hoje. Lucas, contigo. Comigo. Vamos então começar, Marcos. Acho que aqui já temos um tempo suficiente. Eu despachei boa parte aqui do link, então vamos iniciar. Bom, já está às claras aí o que a gente vai falar hoje, já foi anunciado desde semana passada e teve os anúncios que a gente fez, que a gente iria falar sobre os convênios e hoje seria a questão do sacerdócio. Mas, Marcos, só talvez antes da gente falar sobre o convênio do sacerdócio em si, seria interessante a gente relembrar o que é o sacerdócio, certo? E aí a gente vai poder entender um pouco melhor do porquê do convênio do sacerdócio. Às vezes as pessoas normalmente lembram aquela questão, certo? O sacerdócio é o poder ou a autoridade que Deus ele dá ao homem aqui na terra para agir em nome dele. E isso está perfeitamente correto. Só que às vezes a gente esquece essa questão da ordenação e de que nós recebemos, os homens recebem o sacerdócio através de convênio. E no caso do sacerdócio de Melquisedeque, não só por convênio, mas por juramento. Mas seria então interessante
interessante relembrar essas outras questões. Então, como já foi dito, o sacerdócio, ele é o poder e a autoridade que Deus ele dá ao homem para agir em nome dele aqui na Terra. Eu acho bem interessante a gente fazer essa separação de poder e autoridade, porque elas são coisas distintas. Às vezes a gente pensa, usa, como se fossem coisas idênticas, mas elas não são. São parecidas, elas são semelhantes, elas são quase iguais, mas elas não são idênticas, tá bom? Há alguns anos, o presidente Boyd Packer, ele deu um discurso, se eu não me engano, era numa sessão geral do sacerdócio, e que ele fala que a igreja ela ia muito bem, ela tinha muito sucesso em distribuir a autoridade de Deus para os homens aqui na Terra. E ele fala isso baseado em quê? Pegando os números das ordenações de sacerdócio ao sacerdócio pelos homens, a igreja sempre estava crescendo, sempre era ordenado mais e mais e mais homens, se a gente for contar desde o início da igreja, estava lá Joseph Smith e Oliver Cowdery, cresceu exponencialmente, certo? Mas mesmo num recorte mais recente, a igreja sempre estava crescendo no número de ordenação. E aí ele fala que isso então seria distribuir a autoridade, que isso não é ruim, isso é bom. Tem mais homens se preparando para se qualificarem e receberem o sacerdócio de Melquisedeque, ou o sacerdócio em geral, certo? Mas aí ele diz outra coisa. Em contrapartida, a igreja precisava melhorar na distribuição do poder do sacerdócio aos homens. E aí ele explica, então, que a autoridade, basicamente, resumindo aqui, é quando você vai lá e impõe as mãos sobre a cabeça de um homem digno e dá a ele a autoridade do sacerdócio. Mas o poder é diferente. O poder para exercer o sacerdócio requer primeiro que você tenha recebido a autoridade, mas requer que você desenvolva outras coisas para você poder utilizar o poder do sacerdócio. Basicamente, a mais primordial de todas é a retidão. E aí o presidente Packer começa a ensinar a respeito de que os homens precisavam se tornar mais retos, mais santos, estarem mais qualificados espiritualmente para poder receber o poder de fato do sacerdócio. Não só na questão da retidão, de cumprir os mandamentos, mas às vezes haviam homens retos que recebiam autoridade, mas não sabia como chamar esse poder, como a gente leu lá no Invocando os Poderes do Céu, fazer com que o poder do sacerdócio viesse de fato sobre a autoridade que ele tinha e colocá-lo em prática no mundo real. Então, o sacerdócio é isso. São essas duas coisas, vamos dizer assim, unidas, para que seja o sacerdócio de fato, o sacerdócio verdadeiro. Quando nós recebemos essa autoridade por imposição de mãos, certo? Como a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas ele vai se manifestar de verdade quando nós não só temos autoridade, mas temos o poder. Quando nós agimos com retidão, quando nós colocamos em prática os princípios da fé, quando a gente procura desenvolver os atributos de Cristo, etc, etc, etc. Assim que a gente faz para que o poder de Deus, que é o poder do sacerdócio, ele apareça de fato aqui na Terra. Então, basicamente, o sacerdócio é isso, é esse poder, essa autoridade que Deus ele dá aos homens aqui na Terra para agir em nome dele, como se fosse, vamos dizer assim, uma procuração que a gente recebe de Deus, para que a obra deles, para que a obra do Pai Celestial continue seguindo em frente. E só para um arremedo final aqui, Márcio, o sacerdócio, ele não significa que quando a gente recebe essa autoridade, que a gente pode ir lá e fazer qualquer coisa, certo? Existe uma ordem no sacerdócio. Uma ordem no sentido de que, como a gente vai ver mais adiante, uma ordem entre aqueles que recebem, aqueles que portam o sacerdócio, certo? Como também uma ordem das coisas feitas da forma certa, das coisas feitas em ordem. Então não adianta a gente receber ou pensar que recebeu o poder do sacerdócio, vai lá, eu posso fazer qualquer coisa. Não. O poder do sacerdócio ele vai se manifestar quando a gente faz a vontade de Deus na obra dele. Então, isso é o sacerdócio e ele é essencial para a nossa salvação e exaltação, porque é o poder de Deus que vai abrir o caminho para isso.
Perfeito, Lucas. É isso mesmo, né? O sacerdócio, sem o sacerdócio, não há como cumprir a, a missão do Pai Celestial, que é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. O sacerdócio, então, vai permitir e vai trazer os recursos, que serão as ordenanças, para que as ordenanças levem efeito, então, à vida eterna do homem. Então, sem o sacerdócio, sem essa possibilidade, essa é a importância, né? E eu acho interessante isso que você falou sobre a questão do poder e autoridade, porque a autoridade, ela vem meramente através da ordenação, né? Então, como a gente vai falar aí mais para frente, né? Você vai tocar no assunto. Nós seremos designados, ou seja, colocamos as mãos sobre nossa cabeça e recebemos então o ofício do sacerdócio, seja arônico, seja de Melquisedeque, né? Falando sobre, por exemplo, o ofício de Elder do sacerdócio de Melquisedeque. E com isso, nós recebemos a autoridade. E o grande ponto aí é o que você falou sobre estarmos capacitados de utilizarmos essa autoridade, que aí é o grande ponto central. Né? Você falou sobre os atributos de Cristo, então a gente sabe chamado as virtudes, né? Você falou sobre a retidão, a dignidade. Então esses pontos são muito importantes para que então nós possamos exercer o sacerdócio na plenitude dele, né? O sacerdócio, ele tem, né, a divisão de sacerdócio arônico e sacerdócio de Melquisedeque. E é interessante perceber que uma coisa que a gente, ao estudar isso aqui, acho que, Lucas, você vai falar também, né? É que o convênio e o juramento dos sacerdócios estão juntos. Né? Eles são inseparáveis. Então, ao nós passarmos pelo convênio do sacerdócio, né, nós também estamos sob o juramento do sacerdócio. Então, eu estou ouvindo. Será que é o teu áudio aí, Lucas? Eu tô ouvindo, será que é o meu? Estou ouvindo um retorno esquisito aqui. É o meu mesmo? Tá, então tá tranquilo. Em 1835, né, então, vai acontecer a restauração dos sacerdócios através de Joseph Smith. E, portanto, aí vem o nome principal do sacerdócio, que é a ordem do Filho, o sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Né? E aí nós conhecemos que vai aparecer João Batista, depois Pedro, Tiago e João, e vão passar essas autoridades a Joseph e também a Oliver Cowdery. Né? Eu acho que o importante a gente pontuar aqui, Lucas, já sobre o juramento, né, do sacerdócio, que eu acho que, não sei se você quer deixar para depois ou se eu já posso entrar nesse tema. Podemos entrar? Beleza. Então, lá em Doutrina e Convênios, então, 84, né, para quem já conhece aí o livro das Escrituras, nós teremos, então, o juramento do sacerdócio. E é interessante que esse juramento, esse convênio, ele só se completa quando você recebe os dois sacerdócios. A Escritura deixa isso bem claro, né? Como nós recebemos os dois sacerdócios, então entramos nesse convênio completo e também no juramento completo. Então, no Doutrina e Convênios 84, ele vai falar sobre os profetas, né? Abraão, Melquisedeque, Noé. E é interessante que também a gente associar que todo profeta que agiu em nome de Deus, ele agiu sobre o sacerdócio. Né? E o sacerdócio, portanto, é a capacidade do homem agir em nome de Deus, com a autoridade de Deus, sendo uma ferramenta na mão de Deus. Eu acho também que vale a pena a gente tocar no ponto, né, Lucas? Lá no versículo 19 de Doutrina e Convênios 84, ele vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Ele vai falar o seguinte: e esse sacerdócio maior administra o evangelho que contém a chave dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto,
em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E sem suas ordenanças e autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Então, dada aí a importância do sacerdócio, como a gente já frisou, né? E aí, lá no versículo 35, nós vamos começar a ler o juramento do sacerdócio, né? Na verdade, a gente pode ler o versículo 33, né? Dizendo assim, então, Doutrina e Convênios, seção 84, versículos 33 em diante, nós teremos lá o juramento e convênio do sacerdócio. Pois aqueles que forem fiéis de modo a obter estes dois sacerdócios de que falei e a magnificar o seu chamado. Então, olha aí, interessante. Não é só obter ou ter autoridade, mas magnificar o chamado. E magnificar o seu chamado serão santificados pelo Espírito para a renovação do seu corpo. Tornam-se os filhos de Moisés e de Araão, e a semente de Abraão, e a igreja, e o reino, e os eleitos de Deus. E também todos os que recebem esse sacerdócio, a mim me recebe, diz o Senhor. Pois aquele que recebe os meus servos, a mim me recebe. E aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que meu Pai possui ser-lhe-á dado. E aí o versículo 39 explica o que é isso. Ele diz, e isto está de acordo com o juramento e convênio que pertencem ao sacerdócio. Versículo 40. Portanto, todos os que recebem o sacerdócio recebem esse juramento e convênio do meu Pai, que ele não pode quebrar, nem pode ser removido. Então, aqui é interessante ver essa questão do juramento e convênio, como eles estão juntos e como isso acontece. A explicação está já em Doutrina e Convênios 84. Ele está explicando o que é isso. Quando nós recebemos os dois sacerdócios, quando nós magnificamos o nosso chamado através do sacerdócio, e recebemos então, portanto, o Filho e o Pai, recebemos os servos dele, estamos interligados através das chaves do sacerdócio e toda a estrutura divina aí, da criação e até os dias de hoje, e também com o reino celestial, as chaves do reino celestial, entramos então no convênio e juramento do sacerdócio. Eu vou passar a bola para o Lucas antes. O Ailton fez uma pergunta aqui, eu vou ler. Se for muito difícil, eu passo para o Lucas. Se for fácil, eu falo. Então vamos lá. Entendi que os sacerdotes desempenham um papel de mediadores entre os seres humanos e o divino. Deverão ser membros ou ainda não batizados podem receber essa relevância? Lucas, vou deixar com você aí, você mata no peito e bola pra frente. Vamos lá. O Ailton, então o Lucas vai responder sua pergunta aí. Eu não sei se ficou muito claro, tá? Talvez eu não sei também se eu entendi, ou se o Lucas também não entendeu muito bem, mas a gente vai tentar responder na medida do que a gente entendeu. Lucas, com você. Que é difícil mesmo, então o Max só deixou. Bom, pelo que eu entendi da pergunta, qualquer coisa você me corrige, tá, Ailton? Mas basicamente a pergunta é, para receber o sacerdócio, tem que ser membro? Tem que ser batizado e considerado um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Tanto é que ele termina aqui, podem receber essa relevância? Ou ainda não batizados podem receber? Sim, precisa ser membro da igreja para você poder receber o sacerdócio, para você poder fazer esse convênio com o Pai Celestial, ok? Então veja, quando a gente falou sobre o convênio passado, que foi o batismo, a gente relembrou aquelas palavras de Nef. Recebeu o batismo, primeiro na água, depois do fogo pelo Espírito Santo, é a abertura da porta, certo? Para o caminho estreito e apertado. Então, essa abertura de porta, ela vai fazer com que a gente vá trilhando o caminho do Evangelho, e nesse caminho,
existem outros convênios que a gente vai fazendo com Deus. Podemos dizer assim que o sacerdócio é o próximo convênio para os homens fazerem com Deus depois do batismo. Então não tem como eu pular a etapa do batismo e passar direto para o sacerdócio. Eu preciso ser um membro da igreja batizado e confirmado para poder receber o sacerdócio, tá bom? Só muito bom a gente relembrar que o sacerdócio, quando a gente está lá na igreja, imaginem, alguns de vocês devem ter passado por isso, por serem conversos, e outros que cresceram na igreja talvez não lembrem tanto disso, porque vai enraizando desde criança e vai assimilando de uma forma mais natural, entre aspas, tá? Mas, por exemplo, quando você chega lá como um pesquisador na igreja, você vai conhecendo, você vai ouvindo que existem dois sacerdócios, certo? Que é o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque, menor e maior. E aí a gente vai aprendendo o quê? Que, na verdade, existe um único sacerdócio. É o sacerdócio do Pai Celestial. Como o Max bem lembrou aqui, como ele era chamado, o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus, tá bom? Só que o que acontece? O sacerdócio arônico, ele é uma apêndice do sacerdócio de Melquisedeque, como ele fica conhecido, o sacerdócio geral, maior, por conta do grande trabalho que Melquisedeque ele realizou no passado. Tanto é que Abraão pagou dízimos a ele. Então, na verdade, a gente está tratando aqui de um único sacerdócio que a gente recebe ele por completo em duas etapas. Primeiro, numa etapa menor, que é o sacerdócio arônico, que é o sacerdócio, como está lá na seção de Doutrina e Convênios, que é em preparação para a gente receber o sacerdócio maior. E quando a gente recebe o sacerdócio maior, a gente recebe, vamos dizer assim, o todo do convênio do sacerdócio que nós fazemos com Deus. Abrem-se mais ainda as responsabilidades que a gente pode tomar de acordo com os ofícios que a gente vai tendo dentro do sacerdócio. Então, para que a gente receba o todo do sacerdócio, a plenitude dele, se é que a gente pode dizer dessa forma, a gente recebe nessas duas etapas. Primeiro, o preparatório, que é o sacerdócio arônico, e depois a plenitude dele, quando nós recebemos, então, o chamado sacerdócio de Melquisedeque, certo? Tá, mas o que é o sacerdócio arônico? Por que então se lembra de Arão, irmão de Moisés, e o outro de Melquisedeque? Vale lembrar que quando Moisés ele liberta os israelitas do Egito, e ele começa a pregar, tem um momento em que ele sobe no alto do monte, recebe as leis de Deus, e quando ele volta, Moisés, ele vê lá o povo adorando bezerro de ouro, fazendo outras iniquidades, assim por diante. Então ali Moisés ele percebe, essas pessoas elas não estão prontas para receber a plenitude do Evangelho. Se eu ensinar aqui a plenitude, vai ser mais condenação do que qualquer outra coisa. Tanto é que Deus depois ele vai lá e dá as placas de novo, só com a lei menor, certo? Seria então os 10 mandamentos, basicamente dizendo ali. E aí então uma restrição, vamos dizer assim, uma diminuição no sacerdócio, pelo menos para a maioria esmagadora das pessoas, restrita segundo essa lei menor, que é essa lei menor mosaica. Resumindo aqui os 10 mandamentos. Então vejam só, para que a gente possa viver o sacerdócio num todo, a gente precisa estar disposto e preparado para viver a lei de Deus num todo. Que lei é essa? A lei do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que ele pregou quando ele veio aqui. E que foi restaurado pelo profeta Joseph Smith. Então, aquelas coisas que ele relembra, até no Sermão da Montanha, se eu não estou errado, né, Márcio? Vocês ouviram, será olho por olho, dente por dente. Se alguém fizer tal coisa contra você, você vai lá e tem o direito de fazer isso, aquilo, outro. E aí o Senhor ele fala, porém eu vos digo. Então ele está dando essa nova lei e com ela virá também a plenitude desse sacerdócio, desse poder. E essa nova lei seria o quê? O Evangelho. Não será mais olho por olho, dente por dente, mas será a questão do amor, de você amar o teu próximo, primeiro amar a Deus, depois amar o próximo, e inclusive amar aquele que te odeia, conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2, e assim por diante. Tudo que está lá no Novo Testamento, que é restaurado então pelo profeta Joseph Smith depois. Então, essa lei, ela
só pode ser vivida, a gente só pode chegar no sacerdócio na plenitude dele, Melquisedeque, o maior, se essa lei maior for vivida por nós. Então, por isso também que os israelitas lá atrás, eles não tinham, pelo menos na maioria esmagadora, acesso à plenitude do sacerdócio, porque viviam uma lei menor, que era a lei mosaica. A partir, então, do momento que há esse passe para a lei maior, então podemos então desfrutar da plenitude do sacerdócio. E olha só que interessante, quando a gente abre o guia de estudo das Escrituras, vai falar sobre o juramento e convênio do sacerdócio, como o Maxwell estava falando. E diz o seguinte, o sacerdócio arônico, que é o menor, que é o sacerdócio preparatório para a gente receber a plenitude do sacerdócio, é recebido apenas por convênio. Quando você é lá um jovenzinho que senta lá na cadeira da capela e você vai receber o sacerdócio lá no ofício de diácono, vamos supor. Você está fazendo um convênio com Deus, de que você aceita receber essas responsabilidades do sacerdócio, que no caso é o sacerdócio arônico. E quando você atinge a idade e os requisitos de você, então, receber a plenitude do sacerdócio, veja que nós não recebemos o sacerdócio só por convênio, mas sim por juramento também. Isso é muito importante. No guia de estudos ele continua dizendo, o sacerdócio de Melquisedeque recebe por juramento não verbal. Então a gente não precisa chegar lá e pôr a mão em cima das escrituras e falar, eu juro solenemente, tal coisa. Não. A partir do momento que você está lá diante do presidente da estaca, que você diz que é digno e que quer receber o sacerdócio, você já está ali preparado para o juramento que vai acontecer na ordenança em si. Então, recebem por juramento não verbal, bem como por convênio. Então, nós fazemos um convênio, mais uma vez, com Deus, quando recebemos o sacerdócio maior. Que convênio é esse? Aí é que está, acho que o X o ponto principal aqui da nossa transmissão. Basicamente, todos os convênios que a gente pegar, o mote deles vai ser o seguinte, a gente entra em um acordo com Deus, em um contrato com Ele, de que nós vamos ser obedientes e Ele vai nos abençoar. E quando a gente lê lá a Doutrina e Convênios 84, ou Guia de Estudos, se a gente ler muito rápido, a gente vai pensar, pô, mas, de novo, isso aqui eu já fiz convênio lá no batismo, de ser obediente e de viver a palavra de Deus e assim por diante, e Ele me abençoar. Mas tem alguns detalhes que a gente não pode passar por despercebido, tá bom? O presidente Joseph Fielding Smith, ele ensina o seguinte, foi numa conferência geral de há muito tempo atrás, uma conferência geral de outubro de 1970, tá bom? Ele ensina o seguinte, quando recebemos o sacerdócio de Melquisedeque, por convênio e por juramento, prometemos solenemente que receberemos o sacerdócio, magnificaremos os nossos chamados a ele relativos e viveremos toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor, por outro lado, promete-nos que se guardarmos o convênio feito, receberemos tudo que o Pai tem, que é a vida eterna. Então vamos reparar aqui que é diferente, por exemplo, do batismo. Tem aqui vamos dizer assim, uma continuação do convênio, porque é a continuação do caminho estreito e apertado, mas não é exatamente o mesmo convênio, são convênios distintos. Então vejam só, quando a gente se batiza, o Pai Celestial ele promete, você vai se batizar para a remissão dos pecados e para limpá-lo de vez pelo fogo do Espírito Santo, certo? Para você ser renovado, uma nova pessoa, ok? Aqui é adiante o que o Pai promete. No batismo, ele prometeu a nossa salvação, ou teríamos as condições de ter salvação de acordo com da nossa obediência. Aqui ele promete mais do que a salvação, ele promete recebermos tudo que o Pai tem, que é a vida eterna. E o que é a vida eterna é a exaltação, como é ensinado lá em Doutrina e Convênios, que é viver da mesma forma que o Pai Celestial ele vive, ter a mesma vida que o Pai Celestial ele tem. Então reparem que aqui o convênio do sacerdócio ele é um passo a mais. Ele é diferente, ele tem outras coisas a mais. Fora que a nossa parte também é mais, ok? Nós não prometemos só viver o Evangelho ou sermos obedientes. A gente dá um passo a mais.
magnificar os nossos chamados relativos ao sacerdócio. Vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. E às vezes por isso, talvez o sacerdócio ele tem assim vamos dizer assim, não uma trava, mas requer mais das pessoas, porque imagine viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é fácil, você precisa de arrependimento diário para isso. Mas eu vou focar na parte anterior, magnificar os nossos chamados relativos ao sacerdócio. O que significa isso? Que promessa é essa que eu estou fazendo para Deus? Segundo o profeta Joseph Smith, magnificar um chamado significa edificá-lo com dignidade e importância, torná-lo honrado e louvável aos olhos de todos os homens, engrandecê-lo e fortalecê-lo, deixar que a luz dos céus brilhe através dele para ser visto pelos homens. E como uma pessoa magnifica seu chamado? Simplesmente executando o trabalho concernente a ele. Receber o sacerdócio, especialmente a plenitude dele, o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio maior, a gente faz essa promessa de que nós vamos trabalhar nos nossos chamados. Nós vamos fazer com que o nosso chamado ele seja visto, não só pelas pessoas, mas especialmente pelo Pai Celestial, de uma forma nobre, engrandecida, tá certo? Então é uma responsabilidade muito grande. Talvez vocês lembrem assim, de um bispo, de um presidente do quórum, às vezes de um presidente de um quórum de diáconos ou de mestres, e assim por diante. Você olha para aquela pessoa e fala, nossa, esse é uma pessoa que honra esse chamado que ela possui, ou seja, ela coloca aquele chamado no patamar mais elevado. Não a pessoa em si, mas o chamado que aquele sacerdócio tem. Então essa é a responsabilidade. E isso só acontece, como o profeta disse aqui, simplesmente executando o trabalho concernente a ele. Então, para resumir tudo aqui, a gente recebe o sacerdócio de Melquisedeque, especialmente, a gente promete isso para Deus, que nós vamos trabalhar na vinha dele. Estou apertando o botão tudo errado hoje. Muito bom, Lucas. É isso mesmo que você falou. Eu também dei alguns pontos que você trouxe, eu já tinha lido, né? Então, por exemplo, os ensinamentos de Joseph Fielding Smith são muito interessantes. E, aproveitando ele, eu queria citar aí um trecho do que ele diz, né? De como o sacerdócio ele vai abençoar todas as pessoas. É interessante o poder do sacerdócio porque ele não é para... Ele não tem a ver com status, ele não tem a ver com cargo, ele não tem a ver com alta titularidade, né? Não é uma autoproclamação, como as escrituras falam lá em Alma, não é uma artimanha sacerdotal, ou seja, não é um meio de colocar o homem como a luz do mundo, né? Pelo contrário, é um meio dele se rebaixar no sentido de ser servo de todas as pessoas, né? E o presidente Joseph Fielding Smith ele fala o seguinte: acho que todos sabemos que a bênção do sacerdócio não se limitam aos homens. Elas também são derramadas sobre as esposas e filhas e todas as mulheres fiéis da igreja. Essas boas irmãs podem preparar-se para as bênçãos da casa do Senhor, guardando os mandamentos e servindo na igreja. O Senhor oferece às suas filhas todos os dons e todas as bênçãos espirituais colocados à disposição de seus filhos homens, pois nem é o homem sem a mulher, nem é a mulher sem o homem no Senhor. Cita aqui Paulo, atrás de 1 Coríntios 11:11. Então, as bênçãos específicas para o sacerdócio, elas não são só para o homem, mas elas também transpassam a todos os filhos de Deus, né? Sejam homens ou mulheres. Isso é muito importante. Ainda sobre o sacerdócio em si, eu sei que a gente... o convênio é isso. Você trouxe a parte muito, muito interessante aí, que é o que é o convênio, né? Essa bênção, essa promessa, né, nossa, e também a promessa das bênçãos do Senhor lá. E a passagem que você disse de Joseph Fielding Smith, isso deixa muito claro. E as próprias escrituras também vai deixar isso claro. Eu queria só pontuar então, porque o sacerdócio, como chamados, enfim, ele é uma responsabilidade, ele é um privilégio, e frase batida do Homem-Aranha: grandes poderes, grandes responsabilidades, né?
E o que acontece? Em Doutrina e Convênios, então, na sequência do juramento, a gente vai ver ali uma questão que o próprio Salvador ele vai deixar claro algo que é importante a gente se atentar. Então, é muito bom a gente perceber, saber e ter testemunho das promessas, das bênçãos, mas também dos deveres e responsabilidades inerentes a isso, né? Continuando, então, na sequência de Doutrina e Convênios 84, o próprio Salvador vai dizer o seguinte, né? Eu vou começar do versículo 40 de novo. Portanto, todos os que recebem o sacerdócio recebem esse juramento em convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar, nem pode ser removido. Mas aquele que quebrar esse convênio após tê-lo recebido e desviar-se dele totalmente, não receberá o perdão dos pecados neste mundo, nem no mundo vindouro. Então, como nós sabemos, o Salvador ele é imutável, né? O que ele disse está dito. Então, é importante esse conhecimento de saber o grau de responsabilidade também que nós temos, né? Aqui é mais para os homens mesmo, ao entrar no convênio e juramento do sacerdócio. Exige-se um pouco mais de nós para que a gente possa estar mais digno, mais reto, enfim. Não quer dizer que nós seremos perfeitos e que nós não fraquejaremos, mas significa que a gente precisa sempre manter essa responsabilidade na nossa cabeça, né? E ele continua dizendo, desculpa, e há de todos os que recusam esse sacerdócio recebido por vós, que eu agora confirmo sobre vós, presentes nesse dia, por minha própria voz desde o céu, e eu mesmo coloquei-vos sob a responsabilidade das hostes celestiais e dos meus anjos. E agora vos dou o mandamento de que vos acauteleis a respeito de vós mesmos, de que deis ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna. Porque vivereis de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, daqui é a fonte da onde Joseph Fielding Smith tirou o que é o convênio, está descrito aqui com muita clareza. E aí no versículo 45, para fechar, porque a palavra do Senhor é verdade, tudo que é verdade é luz, e tudo que é luz é Espírito, sim, o Espírito de Jesus Cristo. E eu queria pontuar, Lucas, tocar de novo, enfatizar um ponto que, ao ver o sacerdócio, ao estudar e tal, me fez refletir, que é um pouco do que eu já falei. A gente vê, infelizmente, às vezes pode ser até na nossa denominação mesmo, mas talvez em outras também, onde o homem ele age com uma certa altivez. Ele se coloca ali como uma espécie de homem tão inspirado e tão revelador que ele é quase como um Deus, né? E a palavra dele é a última e a única certa. E é complicado porque não é essa a postura que o Salvador espera de nós ao exercermos o sacerdócio, né? Eu quero convidar a gente, então, a esse tipo de reflexão que Joseph Smith foi, como é que eu posso dizer, foi colocado a refletir de uma maneira muito sofrida, mas que foi uma maneira muito clara que o Salvador deixou para ele. Nós sabemos que Joseph Smith ele foi preso na cadeia de Liberty. E na cadeia de Liberty, ele passou junto com alguns apóstolos, inclusive seu irmão, bons maus bocados, né? Só para a gente amenizar, mas passou maus bocados demais, né? E enquanto eles passavam maus bocados lá, todos os santos também passavam maus bocados, porque estava acontecendo uma perseguição muito grande em Missouri, enfim, aos santos, né? E o que eu queria compartilhar com vocês, com a gente aqui hoje, é tirando uma licença aqui, para a gente pensar um pouco, lendo o Doutrina e Convênios, talvez Joseph pudesse ter pensado algo no seguinte, né? Poxa, nós somos os profetas e apóstolos de Deus. Temos a autoridade e o poder para fazer milagres, para curar enfermos, né?
expulsar demônios, enfim, fazer todos os tipos de milagres que o próprio Joseph Smith fez junto com os apóstolos da restauração. E naquele momento de grande aflição, de grande impotência e frustração, Joseph Smith ele vai fazer a oração, uma súplica ao Senhor. E talvez pensando no poder que estava sobre ele e o poder confiado a ele, traduzir um livro, ter visto Deus, ter visto o próprio Salvador Jesus Cristo. Então ele tinha um poder sobre as mãos dele muito grande. E ele tinha exercido esse poder de diversas maneiras e de diversas vezes. E quando ele começa na súplica dele, ele começa dizendo: ó Deus, onde estás? Onde está o pavilhão que cobre o teu esconderijo? Até quando tua mão será retida, e teu olho, sim, teu olho puro contemplará dos eternos céus os agravos contra o teu povo e contra os teus servos, e teu ouvido será penetrado pelos seus lamentos. Sim, Senhor, até quando suportarão esses agravos e essas opressões ilícitas, antes que se abrande teu coração e tuas entranhas deles se compadeçam? Ó Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e dos mares e tudo que neles há. Olha, ele falando todo o sofrimento, toda a aflição, tudo que estava acontecendo, e aqui reconhecendo o tamanho do poder de Deus. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dos mares e tudo que neles há, e que controlas e sujeitas o diabo e o escuro e tenebroso domínio do Seol. Estende tua mão, que teu olho penetre, que se erga teu pavilhão, que já não se cubra teu esconderijo, que teu ouvido se incline, que se abrande teu coração, e que se compadeçam de nós, tuas entranhas. Joseph foi levado a suplicar, e talvez com muitas dúvidas, como eu posso ter tanto poder, como Deus pode ter tanto poder, e ainda assim nós sujeitarmos a todas essas aflições, tudo esse sofrimento que ele passou. E aí, então, o próprio Salvador Jesus Cristo vai dar um dos maiores e melhores ensinamentos para o próprio Joseph e para nós. E aí, puxando mais a sardinha para os irmãos, né, para os homens que, então, portanto, portam o sacerdócio, é isso o que o Senhor espera de nós. Jesus Cristo, quando apareceu em Jerusalém, todo o povo não, me equivoquei, mas grande parte do seu povo esperava um líder político grandioso, que tivesse poder bélico, político, um grande poder físico, né? E não foi isso que aconteceu. E muitos, então, não acreditaram que ele era o Messias, porque, então, ele não estava salvando de toda a opressão que estava acontecendo financeiramente, fisicamente, emocionalmente contra o povo de Deus. Em Doutrina e Convênios, então, 121, nós começamos através do versículo 7 a ouvir a voz do Senhor para Joseph naquele momento. E podemos também acreditar que pode ser para nós essa voz, né? Então, o Salvador diz o seguinte para Joseph: meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Então, se a suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfará sobre todos os teus inimigos. Teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com o coração caloroso e com as mãos amistosas. Ainda não estás como Jó. Teus amigos não discutem contigo, nem te acusam de transgressão, como fizeram a Jó. A esperança do que te acusam de transgressão será destruída. E aí o Senhor vai conversando com ele, e eu queria pular lá para o versículo 21, onde o próprio Salvador vai falar mais específico sobre o sacerdócio. E ele diz o seguinte: eles não terão direito ao sacerdócio nem sua posteridade depois deles, de geração em geração. E aí eu vou pular para o 24. Eis que meus olhos veem e conhecem todas as suas obras. Tem uma reserva e um juramento rápido a seu próprio tempo para todos eles. Pois cada homem tem o tempo designado de acordo com as suas obras. Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito. Sim,
pelo indescritível dom do Espírito Santo, conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até agora. E ele vai explicar mais algumas coisas e vai explicar e consolar Joseph. E aí, no versículo 34, então, nós temos a questão do que o Senhor espera de nós, do sacerdócio. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens que eles não aprendem essa lição. E a gente pode perguntar, que lição? O versículo 36 vai responder que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes dos céus não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão. Que eles não podem ser conferidos é verdade, mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens em qualquer grau de iniquidade, eis que o céu se afasta, o Espírito do Senhor se magoa, e quando se afastam, amém, para o sacerdócio a autoridade deste homem. Eis que antes, sem perceber, é abandonado a si mesmo para recalcitrar contra os agulhões, perseguir os santos e lutar contra Deus. Aprendemos por tristes experiências que a natureza e a índole de quase todos os homens tão logo suponham ter adquirido um pouco de autoridade, começar a exercer imediatamente domínio justo. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza quando movido pelo Espírito, e depois mostrando então o amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo, para que saiba de tua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio estilar-se-á sobre a tua alma como orvalho do céu. O Espírito Santo será o teu companheiro constante, e teu cetro um cetro imutável de retidão e verdade, e teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido fluirá para ti eternamente. Só para a gente relembrar, Joseph estava na cadeia, passando frio, ilegalmente e injustamente preso. Os santos estavam injustamente sendo expulsos de suas casas. Havia uma perseguição e até morte de alguns santos. Possivelmente Joseph Smith esperava algo mais físico, bélico, ou não sei, alguma coisa que realmente pudesse. E veja que, sim, o Senhor fez algumas promessas ali para aquele momento, mas as grandes promessas estão voltadas para a eternidade. Então, hoje nós somos convidados a pensar muito nas promessas deste mundo, né? Nosso coração e nossa mente está fixo nas coisas deste mundo. O Salvador quis ensinar a Joseph, quer nos ensinar de que nós precisamos focar, nos esforçar para focar as coisas na eternidade. Eu acho que esse é um dos pontos mais essenciais, portanto, do juramento e do convênio do sacerdócio. E aqui, já sendo 10 horas, ô Lucas, eu já vou me despedindo. Eu acho que não tenho mais nada a acrescentar ou a declarar. Então, que nós possamos, né, os homens aí, buscar forças em nossas fraquezas, né? Quando estivermos sob nossas fraquezas, buscar forças no Senhor e também perceber que as grandes e maiores bênçãos ela está para a eternidade, através do sacerdócio. Uma boa noite, muito obrigado pela paciência e pela fé de vocês me ouvirem hoje, quase fanho, essa voz nasalada e das tosses. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Marcos, pelas suas palavras. Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando também. Nós já estamos indo para o encerramento. Vou só dar uma última pincelada, tá bom, Marcos? Enquanto você falava ali
citava a doutrina e convênios 121 sobre muitos que são chamados, mas poucos escolhidos, que havia aqueles que tão logo recebem um pouco de autoridade já começam a agir de forma injusta. Esse não é um mal só dessa nossa dispensação, certo? É um mal que existe desde que o mundo é mundo, na natureza humana mesmo. Receber um pouquinho de autoridade, ou ver que sabe um pouquinho de alguma coisa, especialmente no Brasil, né? E já querer praticar o tal de domínio injusto. Então, quando você falou isso, eu lembrei também daquela passagem em Atos, quando Pedro ele está na Samaria, acho que com João, e eles estão lá dando o dom do Espírito Santo para aqueles que foram batizados, e chega Simão, o mágico, e ele já é membro da igreja, pelo que está no relato bíblico. Ele foi batizado por Felipe, e ele acompanhava o apóstolo Felipe, via todas as maravilhas sendo feitas, e quando ele vê que Pedro e João estão lá dando o dom do Espírito Santo para as pessoas, e vários milagres acontecendo, ele chega lá e oferece dinheiro para Pedro, para que ele pudesse receber aquele poder do Espírito Santo. E para que será? Uma pessoa que tenta comprar o poder de Deus não tem boas ali intenções, vamos dizer assim. Tem alguma coisa errada ali que não está certo no meio, ok? Então, esse não é um mal só de hoje, é um mal que a gente vai lutar dentro até de nós mesmos para toda a vida, até o Senhor nos purificar pelo Evangelho dele, certo? E essa purificação do Evangelho tem tudo a ver com o sacerdócio, porque precisamos das ordenanças do sacerdócio. Começando pelo batismo, recebendo o dom do Espírito Santo, aos homens recebendo os convênios e fazendo o juramento do sacerdócio. Depois, quando a gente vai passar pelas ordenanças do templo, que a gente vai falar nas próximas semanas, a gente precisa de todas essas coisas que vêm da onde? Vem tudo do sacerdócio de Deus. Embora a gente use para falar, vamos dizer assim, do sacerdócio na plenitude dele, que é o sacerdócio de Melquisedeque, a gente não pode esquecer que o grande sumo sacerdote, ensinado por Paulo, não foi Melquisedeque. Melquisedeque talvez seja ali, vamos dizer assim, um dos maiores. Tanto é que a gente chama o sacerdócio pelo nome dele, para não repetir o nome do Senhor em vão, e para ser de uma forma mais curta, mais breve. Mas o apóstolo Paulo ensina que o grande sumo sacerdócio é o Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, aqueles que portam o sacerdócio precisam se espelhar no Salvador. Ele é o nosso molde, é ele que nós precisamos imitar, porque é ele o dono desse sacerdócio, certo? Deixa eu só olhar aqui. No Milagre do Perdão, do presidente Kimball, ele ensina o seguinte: a fidelidade para justificar o recebimento do sacerdócio é uma condição que talvez todos os homens não consigam satisfazer. Imagine o nível de fidelidade que a gente precisa ter a Deus. É tão grande que o presidente Kimball disse que talvez todos os homens não consigam satisfazer tamanha exigência. E ele continua: e quanto magnificar o chamado recebido implica uma integridade tal que pouquíssimos homens conseguem alcançar na imortalidade. Então vejam, só depois lá da ressurreição, depois de a gente continuar tendo experiências e nos aperfeiçoando, podemos aqui talvez chegar nesses níveis de fidelidade e integridade. Tamanha é essa questão tão grande que é o sacerdócio, que nós fazemos convênio e recebemos por convênio e fazemos o juramento perante Deus, que nós vamos cumprir com aquilo que ele propõe, para que nós possamos fazer a obra dele aqui. Então vejam, é algo extremamente difícil também. Não é fácil você chegar nesse nível de retidão, certo? Mas é algo que é possível se a gente buscar justamente o poder do quê? Do sacerdócio. O poder que vem de Jesus Cristo, que purifica as nossas vidas.
através dos mandamentos, através de imitar a conduta que ele teve e assim por diante. Então, quem está à testa desse sacerdócio, quem é o Senhor dele, é o Salvador Jesus Cristo. Então, é ele o nosso molde que precisamos ter em nossas vidas. A forma como nós vamos ministrar as pessoas, não é só porque o nome é bonito ministrar a maneira de Jesus Cristo. Não, é porque esse poder veio dele. Então, é ele que nós temos que imitar. Quando a gente vai magnificar os nossos chamados, nós temos que magnificar da forma como ele magnificaria. Não importa se você é o bispo da ala, o presidente da estaca, ou se você só tem o chamado de ministrador, ou qualquer outro chamado que você tenha dentro desse sacerdócio. Não importa qual seja. Se você é ali o bibliotecário da ala, não importa. O importante é você magnificar da forma como Cristo magnificaria. Tem um discurso do Elder Uchtdorf, de alguns anos atrás, uma conferência geral, que ele fala sobre o piano de cauda na capela, que os irmãos precisavam transportar para uma outra sala. E, assim, resumindo, a forma como eles acharam de conseguir transportar o piano era que cada um fizesse força só onde estava ali. Fizeram ali o círculo em volta do piano e cada um só tinha que erguer nos centímetros que estavam ali. E a obra de Deus é essa. A gente precisa levantar o piano aonde a gente está. Não importa se é como bibliotecário da ala, se é como consultor de história da família, se é como bispo, se é como apóstolo, não importa. Se Deus deu tal chamado para nós, tal responsabilidade, Ele espera que a gente levante o piano naquela responsabilidade e pronto. Não é qual responsabilidade nós vamos ter, mas sim a forma e como nós vamos tratar essa responsabilidade que vai fazer com que nós magnifiquemos ou não os chamados do sacerdócio sagrado de Deus. Então, acho que é isso, Marcos. A gente agradece a presença de todos. Obrigado pela companhia de vocês aqui na nossa transmissão. Só ler aqui algum último comentário que ficou para trás. Deixa eu abrir aqui. O Sandro Dantas Araújo, ele comenta: realmente só conseguiremos o poder através de Jesus Cristo. Exatamente. Só por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho pelo qual nós vamos receber esse poder. O poder emana dele. Então nós precisamos ser o máximo, o mais semelhante a ele possível. Então é isso, pessoal, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Nós já convidamos vocês a voltarem aqui na página Pelo Estudo Pela Fé no próximo domingo, quase pontualmente às 9 horas, provavelmente. Sempre tem um atrasinho aqui ou ali. Nós vamos continuar a nossa série sobre os convênios, então começaremos a falar sobre os convênios do templo. E acho que aqui vai ter muita coisa bem interessante. A gente convida vocês a ficarem aqui, porque muitas vezes a gente tem, vamos dizer assim, um certo receio, uma certa trava de comentar sobre os convênios do templo, porque eles são muito sagrados. Mas se a gente pega discursos recentes da Conferência Geral, aqui a gente tem um material muito bom que a gente quer compartilhar com vocês sobre os convênios do templo, de uma forma que a gente possa debater bem aberto aqui, fora do lugar sagrado do templo, tá bom? Então, no próximo domingo, às 9 horas, contamos com vocês novamente. Nos vemos daqui a uma semana. Até mais, pessoal.